Flamengo 3-2 pro Santos, o Vitor Sérgio Rodrigues. Tomou um sustinho, viu? Nós fizemos aqui o arquibancada TNT Esportes. Tomou um sustinho essa equipe do Flamengo. E eu vou dizer um negócio. Eu gostei muito do primeiro tempo do Santos. Até o jogo contra o Palmeiras, eu achei que o Santos fez uma boa partida. Muito mais do que eu imaginava. Os dois primeiros tempos foram muito Eu bons. gostei, mas o Flamengo acho que fez valer também a qualidade técnica e essa parada dos erros defensivos do Santos, assim, de fato é uma loucura. Enfim, 3-2 pro Flamengo e como a galera do chat participou e eu pedi a enquete, 68% entende que nesse momento o campeonato está mais pró-Flamengo. Tem muito a ver com esse resultado também. Estão brigando com a matemática, mas tudo bem. Cara, assim, eu não acho que o Flamengo fez um jogo bom. Também acho. Não gostei. Eu acho que o Flamengo teve ali no início do segundo tempo um senso de urgência ali para definir o jogo. Mas um primeiro tempo lento, moroso, passes devagares. Tanto é que até o momento do gol, o Santos tinha mais finalização que o Flamengo. Até o momento que o Flamengo faz 1-0. Então assim, não gostei. Acho que ali no segundo tempo, o Flamengo teve ali esse passe esse passe é pornográfico. É brincadeira, meu irmão. Esse passe é brincadeira. E você estava falando se o Arrascaeta não queria ir para o MLS, coisa, renovou até 28, podendo ir até 29. Desgraça! Não quer um MLS, uma Arábia Saudita, não quer. Eu acho que caberia muito bem agora, cara. Combina com o estilo de jogo. Eu vejo ele tranquilamente brilhando nos Estados Unidos. Mas vai ficar. Então, assim, acho que o Flamengo não fez um bom jogo. No segundo tempo teve ali um senso. Quando conseguiu acelerar, quando acelerou, resolveu, ou entre aspas, achou que resolveu o jogo. E aí fez 3-0 e depois muitas mexidas, um time muito desconfigurado. O Felipe Luiz, não dá nem para dizer que errou, né? Porque você fala, ele começou a mudar com 3-0 num jogo tranquilo, para descansar. Mas isso desconfigurou absurdamente e o Flamengo correu o risco de um vexame histórico, né? Seria um vexame histórico. Você abrir 3-0 e tomar o 3-3 e seria em, sei lá, de 44 até 53. Seria em 9 minutos você tomar 3 gols. Mas, no fim, acabou valendo bons 3 pontos. E ainda, talvez, dificulte para o Palmeiras o jogo contra o Santos. Eu acho que o Santos, com esses 2 gols, sai com uma outra pegada para o jogo de... Até com relação a jogadores. Talvez o Robinho comece jogando, talvez o Bom Tempo comece jogando. Então, assim, acho que, no fim, acabou sendo muito bom para o Flamengo, porque ele conquistou os 3 pontos. A torcida apoiou o tempo todo. O normal, assim, é da torcida... às vezes demorar o gol a sair, atrapalhar, dar uma vaiada e tudo, a torcida apoiou o tempo todo. Então, e no fim ainda deixou o Santos um pouco ligado, porque o Santos ia tomar um 3-0, que poderia ter sido 4-0 no pênalti, e saiu com um 3-2, querendo sonhar ali com alguma coisa. Lembrando, o Santos, pro Santos, o empate é ruim, tá? O Santos tem que ganhar do Palmeiras para sair da zona, porque se ele empatar, ele continua na zona, por causa do Botafogo e Vitória, do Vitória e Botafogo ontem, que o Vitória conseguiu o empate. Daqui a pouco vamos falar sobre Neymar, tá? Sei que tem muita gente já no chat falando, tem muita vamos coisa falar pra do falar, Neymar né? aí, as polêmicas também, ele mandou o árbitro, né? Falou, você é um merda, foi isso que disse, né? O Neymar pro árbitro, não tomou cartão, enfim. Daqui a pouco a gente fala também sobre o comportamento do Neymar e a avaliação da partida do Neymar. Só abrir um parêntese aqui. Neste momento, quer dizer, neste momento não, daqui a pouco vai começar o julgamento do recurso do Bruno Henrique no pleno do STJD. O Bruno Henrique, falamos disso aqui semana passada, né? O Bruno Henrique está jogando com efeito suspensivo já há quase 2 meses. É muito ruim isso para o sistema de justiça desportiva do Brasil. E o julgamento do recurso no pleno vai ser daqui a pouco. Estão esperando os auditores chegarem. E do Alan, né? Do Bruno e do Alan, né? Os dois estão jogando com efeito suspensivo, o Bruno bem há mais tempo. E lembrando que o julgamento da semana passada, ou de 2 semanas atrás, foi adiado sem motivo oficial. O STJD não publicou motivo. Depois, alguns jornalistas da Rede Globo trouxeram que era por conta dos casos de violência lá, daquela operação policial no Rio de Janeiro, que por isso. Só que
o julgamento foi adiado e o jogo não. Teve um jogo de Então futebol... não faz muito sentido, né? Teve um jogo de futebol no dia seguinte que levou, sei lá, 20 mil pessoas para o Maracanã e o julgamento foi adiado. Mas o STJD não informou razão oficial para o adiamento. Teve gente que falou, você está falando bobagem. Ele não... Meu irmão, o oficial do STJD é o que está publicado no site, não é o que sai na Globo. O que sai na Globo, a gente respeita as apurações lá, mas o que sai oficial é o que sai no site. No site estava, do STJD, foi adiado e no momento oportuno será remarcado. Então, nesse momento está sendo julgado o Bruno Henrique. Os dois recorreram, tá? Tanto a promotoria quanto a defesa do Bruno Henrique recorreram da decisão. A promotoria, porque acha que 12 jogos são pouco, e a defesa do Bruno Henrique, porque acha que ele merece ser absolvido. Perfeito. Diga lá, Marcelo Becker. Quero continuar no parênteses rapidinho. O STJD tem que se reunir toda segunda-feira e julgar os casos que estão atrasados. Tem que ser uma reunião semanal para jogar tudo que precisa, cara. Não dá para os caras ficarem jogando meses com efeito suspensivo, decidindo o campeonato e tal. O efeito suspensivo é uma ferramenta justa, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário, então você fala, vamos dar o efeito suspensivo para você não perder o jogo até a decisão final. Agora, não dá para durar 2 meses. A decisão final tem que ser... Tem que ser celery, né? Tem que ser rápido, e não meses depois. Acho que o Flamengo ontem teve uma pior ideia de jogo do que o Santos. Assim. A ideia de jogo do Santos, incluindo o Neymar no primeiro tempo, era muito boa. 3 caras no meio campo que sabiam sair de pressão, eles saíam muito bem da pressão do Flamengo, que era ruim. Depois do jogo, o Felipe Luiz disse... Em alguns momentos do primeiro tempo, eu gostei disso. Os gols do Santos acho que são completamente ocasionais, de sorte. O primeiro gol especialmente, que é um bate-rebate, a bola cai no pé do Bom Tempo, dentro do gol praticamente. O gol do Flamengo também é um gol de sorte. Mas o primeiro tempo do Flamengo é pior do que o do Santos por ideia de jogo. O Santos tinha 3 caras de sair de pressão, um cara para receber a bola desses 3 e 2 para correr sem parar pelos lados. Isso aconteceu várias vezes e quase sai um gol assim, né? Com o Neymar jogando por dentro, abre do lado e vem um cruzamento, ele quase consegue cabecear para dentro do gol. E por outro lado, os 2 lados do campo bem protegidos. Guilherme e Barreal trabalhando muito para ajudar os caras sem a bola. Os laterais ali praticamente só defensivos. O Igor Vinícius ainda subiu um pouquinho mais pela direita. Porque o Flamengo não ia conseguir jogar por dentro, porque tinha esses 3 e não tinha o Jorginho. Os 2 últimos jogos sem o Jorginho, o Flamengo não conseguiu praticamente jogar por dentro. Só nesse gol aí, que é uma saída boa do Danilo. E os lados estavam bem protegidos para os cruzamentos para o Bruno Henrique. Sai um gol de sorte do Flamengo. Aí no segundo tempo, quando o Santos muda um pouquinho, coloca o William Arão de zagueiro pela esquerda e alas e mais gente para marcar na frente, aí o Flamengo sai bem da pressão do Santos e consegue resolver o jogo. Aí depois fica realmente bem desconfigurado, aí depois acontece o que acontece nos minutos finais. E eu concordo com o VS. Reanima o Santos, porque ia chegar de um 0-3, de um 0-2 do Palmeiras e depois do Flamengo, com o Neymar saindo como saiu, com o técnico sem conseguir, evidentemente, comprar a briga com o Neymar. Ia chegar um Santos destruído de cabeça baixa contra o Palmeiras. E eu acho que dá um pouquinho de moral esses gols, que olha só, se a gente brigar, onde que a gente pode chegar. Nosso glorioso Sormani não falou semana passada que se o Flamengo fosse inteligente, ganhava de pouco para o Santos chegar com moral contra o Palmeiras? Numa dessas foi pensado, né? O Felipe Luiz fez uma boa estratégia aí. Vamos tomar 2 gols, deixar os caras, né? Com o ego legal. Não, eu acho que o primeiro tempo foi ruim do Flamengo. O gol é puramente sorte, né? O gol no escanteio, meio de bate-rebate ali, a bola que sobra pro Léo Pereira, o Brasão sai muito mal e sai o gol. Eu achei que o Flamengo controlou pouco e foi muito lento, assim, e achei que estava exposto demais a essas saídas, principalmente dos volantes. O Zé é um cara que sai bem de pressão, né, e conseguia tirar o Santos de trás para achar o Neymar, buscar esses 2 caras. E o Flamengo estava lento demais, pouco inspirado e criativo. Acho que o Samuel Lino era um cara que tentava mais, assim, fazer alguma coisa. Teve a boa jogada do Bruno e o Arrascaeta perde o gol ali dentro da área de perna esquerda. Mas o Flamengo fez pouco nesse primeiro tempo. E aí depois, o começo do segundo tempo, acho que é muito bom, mano. O segundo tempo do Flamengo, até tomar o primeiro gol, ele é muito bom. Eu acho que é o suficiente para atropelar assim, o Santos. Se tivesse 4-0 naquele momento da partida, ia estar tranquilo. E teve o pênalti. Porque teve o pênalti, 4, 5, enfim. O Flamengo teve a oportunidade
para fazer mais gol, e aí esse finzinho de jogo, acho que tem uma desconcentração ali no final, 2 gols em sequência, e aí deixa o Santos um pouquinho vivo no jogo, mas também acho que o Flamengo, depois que toma o segundo gol, consegue controlar mais, ficar com bola no campo de ataque. Enfim, o Filipe Luís fez certo. Ele não tem tempo para descansar os caras, ele não vai poupar os caras ao longo do campeonato, ele descansa os caras quando tá 3-0. O jogo tava resolvido, mano. O Filipe Luís ele não tem lógica, culpa nenhuma. E colocar os outros para participar Exato. e se sentirem parte também, né? A gente já escuta muito acho que esse segundo tempo, ele é... E aí foi 2, 3 e antes o pênalti, né? É o segundo tempo do que esse núcleo do Flamengo pode fazer, né? Se você sobe um pouquinho a linha, se você dá um pouco de campo, se você dá espaço para o Flamengo fazer a diferença na técnica dos jogadores, você paga o preço, né? E é isso que acho que está faltando ao Flamengo nesse momento, né? O Flamengo não fez isso contra o São Paulo, o Flamengo não fez isso contra o Grêmio. Então, esse segundo tempo ali, esses 25 minutos do segundo tempo, eles mostraram um pouco do que muita gente, e tem muito torcedor do Flamengo que critica e que... Tem até torcedor do Flamengo que defende a demissão do Filipe Luís, que é uma loucura, né? Uma maluquice. É uma coisa de... Enfim, é coisa de pegar e mandar o cara comer uma barra de sabão. Mas que fala isso, porque quer ver o Flamengo avassalador o tempo todo e tudo, e esses 25 minutos do segundo tempo foram um exemplo do que o Flamengo pode ser, ou do que muita gente imagina que o Flamengo deveria ser. Fez 3-0, teve o pênalti, e depois realmente ficou um caos ali, que de certa forma até foi preocupante, né? Porque quando o árbitro subiu 8, o segundo gol, o gol do 3-2, sai aos 46. E aí o árbitro subiu 8. Aí você falava, caraca, 53, o time tá meio perdido. Ficou um pouco o cenário daquele jogo com o Estudiantes, né? Que quando o Plata foi expulso, deu um barata voa ali. E aí depois, já depois de uns... Que o Santos teve um contra-ataque, teve uma jogada pela esquerda que o camarada chuta e acho que o Léo Pereira ou o Danilo bloqueia, um dos dois bloqueia. Mas o cara teve o chute lá pela esquerda. Aí depois o Flamengo começou a segurar um pouco mais a bola, fez aquela valorização, aquela cerinha ali, e aí matou o jogo. Vocês não acham que é algo, de repente, um pouco natural? Porque a gente escuta muito de treinadores falando, tem jogo que a gente tem que descansar dentro do próprio jogo. Não, e aí, sem ter as alterações, é natural que esses caras, quando faz um 2-0 já num time que está na zona de rebaixamento, e que, com todo respeito, hoje o Santos não assusta ninguém, embora tenha até feito 2 bons jogos, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Só que assim, cara, é natural, assim, de quem tá na liderança, que tem uma final de Libertadores, descansar, entre aspas, durante o jogo e cair um pouquinho o Não, rendimento. acho que o Filipe Luís ele não tem culpa nenhuma nos 2 gols que o Flamengo tomou ontem. Eu acho que é puramente concentração dos caras que estavam em campo. Tanto dos que se mantiveram, quanto dos caras que entraram. Porque, se ele não tem folga, todas as semanas são cheias, o Flamengo joga agora na data FIFA, ele tem que descansar os caras dentro do jogo. E, existe um cenário melhor do que um 3-0, pênalti perdido, chance criada pra você descansar seus caras? Em casa. E acho que não só descansar, ele precisa trazer esses outros caras que entraram ontem, Michael, Vinha, ele precisa trazer esses caras para estar competitivos nessa reta final. Pode ser que daqui a pouco ele perca o Bruno Henrique, que o Plata tá hora sim, hora não suspenso, que o Pedro, que ele vai precisar colocar esses caras para jogar, que um vai se lesionar. Ele vai precisar desses caras no final. Então, esse jogo também serve para manter... Final da Libertadores pode ir para prorrogação. Pode ir para prorrogação, ele vai precisar fazer mais O substituições. Rascaeta tem 60 jogos no ano já, por exemplo. 61 com então, um assim, jogo junto. Ele não só precisa descansar alguns, mas ele também precisa puxar os outros, que ficaram muito tempo sem jogar, que estão meio que fora da dinâmica da equipe, né, como os técnicos gostam de falar. Ele precisa puxar esses caras de volta. Ontem o gol do Santos, eu acho que o próximo lance que a gente vai mostrar aí é o primeiro gol do Santos. Olha como é que o Michael disputa mal a jogada pelo lado do campo. Vai ter um replay e depois vai ser isso. Esses caras têm que entrar mais atentos, eles têm que ter mais ritmo, eles têm que estar mais concentrados, e para isso eles jogam. Mas para isso eles vão jogar um 3-0. Olha a disputa, como é ruim dele. E aí depois o segundo gol é um erro muito do Varela, né? Que entra dentro da linha do gol, deixando todos os jogadores do Santos em posição legal para qualquer rebote que vai ter do Rossi. Então, ele vai... Como que você vai colocar o Michael e o Vinha para ter ritmo? É num 3-0 a favor em casa contra o time na zona do rebaixamento,